Você que mora de aluguel, venha para esta igreja e você vai conquistar uma mansão. Você que é empregado, venha para esta igreja e se torne patrão. Você que é doente, venha para essa igreja e fique curado. Irmãos, essa tem sido a mensagem que nós temos ouvido em muitas igrejas. E esta mensagem, este ensino, não corresponde ao ensino da palavra de Deus. É verdade que Deus tem um grande interesse em que nós sejamos bem-sucedidos materialmente. Mas este não é o objetivo principal de Deus para nossas vidas. E as pessoas estão correndo, estão indo atrás desta mensagem. E as pessoas estão sendo frustradas, decepcionadas e enganadas. E as pessoas ficam tristes com Deus. Ficam desapontadas com Deus. Porque Deus não cumpriu aquilo que o homem disse que iria cumprir. A Bíblia nos fala de porta estreita. As Bíblias nos falam de caminho difícil. A Bíblia nos fala de tomar cruz e negar a si mesmo. Mas a Bíblia também nos fala que durante as lutas, durante as perseguições, durante as provas, durante as adversidades, Deus estará ao nosso lado. Esta noite, eu quero falar exatamente a respeito. O tema da nossa mensagem esta noite será quando o barco da vida enfrenta as ondas da aflição. E eu peço a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 35. Quando o barco da vida enfrenta as ondas da aflição. Está escrito assim no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós lemos do verso 35 até o verso 41. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nos colocamos em oração mais uma vez, com coração grato, por tudo quanto já temos visto e ouvido e feito nesta noite. Mas nesse momento em especial nós rogamos que Teu Espírito Santo nos conduza de forma que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações. Que a Tua palavra, ó Deus, gere vida para as nossas vidas. Ó Deus, que Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender o que Tu queres falar essa noite para a Tua igreja. Te peço especial por mim. Deus, Tu bem sabes e conheces o meu coração, as minhas fragilidades, mas mais uma vez eu vou me confiar na Tua graça, na Tua misericórdia, para que eu possa expor a Tua palavra conforme o Teu querer.
que tudo que eu faça nesse momento seja para a edificação da igreja e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aquele pequeno vídeo que nós vimos há poucos instantes, de 30 segundos, retrata muito bem o que aconteceu naquela tarde. Retrata muito bem o que aconteceu com aqueles discípulos e com Jesus. Depois de um dia exaustivo, Jesus tinha passado o dia inteiro ensinando as multidões, contando parábolas a respeito do reino. Jesus reúne os seus discípulos, manda que eles entrem num barco. Ele entra no barco e dá uma ordem para que os discípulos levassem o barco de uma margem até a outra margem. Até então não havia nada de inusitado. Até então não havia nada de anormal. Apesar de ter sido um dia cansativo em que Jesus falou praticamente o dia inteiro, não havia nada que trouxesse agitação ou medo ao coração dos discípulos. Não havia nenhuma indicação de adversidade. Mas de repente, o inesperado acontece. De repente, o inusitado acontece. Vejamos o que diz o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Uma tempestade de vento desabou sobre o barco. E se você prestou atenção na leitura, não era uma qualquer tempestade de vento, era uma grande tempestade de vento. Era algo grande. As águas ficaram agitadas, as águas estavam entrando no barco. Mas até aquele momento, meus irmãos, não havia nenhum sinal de tempestade. O texto não indica que o céu estava escuro. O texto não fala que algum discípulo disse: olha, Jesus, não vamos entrar no barco não, porque está vendo, o horizonte está escuro, está vindo uma tempestade aí. Não. Aparentemente tudo estava normal, tudo estava tranquilo, e de repente, sem nenhum aviso, uma tempestade, uma grande tempestade de vento vem sobre aquele barco, vem sobre os discípulos. E aí então, meus irmãos, eu aprendo algumas lições sobre as tempestades. Primeira lição: as tempestades da vida são muitas vezes inesperadas. Foi o que aconteceu com os discípulos e Jesus naquele barco. Não há nenhuma indicação no texto, ou nos outros textos correlatos, nos outros evangelhos, que os discípulos estavam aguardando uma tempestade. Não há nenhum prenúncio de que haveria uma grande tempestade de ventos. Não há nenhum indicativo que essa tempestade viria e ia levar água para dentro do barco, levando a risco a vida daqueles discípulos. A tempestade foi inesperada. A tempestade veio de repente, sem avisar. A tempestade não mandou recado. A tempestade não mandou um WhatsApp. Não mandou um e-mail. Não mandou um telegrama. Não mandou um recado. Ela veio sem avisar, inesperadamente. Meus irmãos, o barco da nossa vida, muitas vezes, é assolado por tempestades inesperadas. Está indo tudo muito bem, está tudo tranquilo, as coisas estão serenas, as coisas estão calmas. E de repente, sem aviso, e de repente, sem anúncio prévio, uma tempestade invade nossas vidas. Sem licença, sem autorização, sem consentimento, ela invade as nossas vidas. É um relacionamento que entra numa crise profunda,
é a notícia de uma enfermidade, é o desemprego que bate na porta, é um acidente inesperado, é um negócio que não dá certo. Meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa para você esta noite. Nós, cristãos, povo de Deus, não estamos isentos e nem imunes das tempestades. Elas vêm, de repente, de forma inesperada. Mas a segunda lição que eu aprendo sobre as tempestades é que as tempestades da vida, elas são perigosas. Aquela tempestade que veio sobre aquele barco com os discípulos, ela era perigosa. O barco estava se enchendo de água. O barco podia naufragar. Os discípulos poderiam morrer. Que perigo que eles estavam enfrentando. E a definição de tempestade, por si só, já nos alerta de quanto ela é perigosa. Se não, vejamos. Tempestade, agitação atmosférica violenta, muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, vento, raios e trovões. E as tempestades das nossas vidas também são assim. São inesperadas e muitas vezes, e na grande maioria das vezes, elas são perigosas. É um relacionamento, é um casamento que pode acabar. É uma empresa que pode fechar. É uma enfermidade com diagnóstico de incurável. É um acidente que pode ceifar a vida de alguém. As tempestades, elas são intensas, violentas, perigosas. Mas eu ainda aprendo uma outra coisa a respeito das tempestades. As tempestades, muitas vezes, elas são inadministráveis. Meus irmãos, o que os discípulos podiam fazer dentro daquele barco a não ser jogar água para fora? Como é que aqueles discípulos podiam controlar aquele vento, aquela tempestade? As ondas agitadas que poderiam virar o barco a qualquer momento. Aquela tempestade estava além das forças dos discípulos. Os discípulos não podiam fazer nada para ter controle sobre a tempestade. Eles não tinham como administrar aquele problema. Eles não tinham como resolver aquela situação. E no barco da nossa vida, muitas vezes, as tempestades que nos assolam são inadministráveis. Vão além da nossa capacidade, vão além da nossa força, vão além da nossa inteligência, vão além dos nossos recursos. Existem tempestades em nossas vidas que nós não conseguimos administrar. Existem tempestades em nossas vidas que vão além das nossas forças. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, narra que o rei Josafá recebeu uma ameaça de 3 exércitos que iriam invadir. Uma tempestade que cai sobre a vida do rei Josafá. Josafá não podia fazer nada. Josafá não tinha como resolver aquela situação. Aquela tempestade estava além das forças do rei Josafá. Então Josafá fez a única coisa que lhe restava. Ele orou. E eu quero que você preste bem atenção na oração do rei Josafá.
Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 12, está escrito assim: ó Deus, não é em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando as tempestades que assolam nossa vida estão além da nossa capacidade, estão além da nossa força, estão além do nosso entendimento, estão além dos nossos recursos, nós podemos e nós devemos olhar para Deus. Nós podemos e nós devemos recorrer ao Senhor, porque se a tempestade está fora do seu controle, nunca estará fora do controle de Deus. O Senhor está no controle do barco da nossa vida. O Senhor está no controle de todas as tempestades, inclusive, especialmente aquelas que estão fora do seu controle, do meu controle, do nosso controle, está sob o controle de Deus. Mas muitas vezes as tempestades são inadministráveis. E eu aprendo ainda uma última coisa a respeito das tempestades. As tempestades da vida, elas são surpreendentes. Nos causam perplexidade. Aqueles discípulos que estavam no barco, muitos deles tinham por ofício serem pescadores. Muitos deles estavam acostumados a lidar com barco, a lidar com água, com rede, com pesca. Muitos deles pescavam naquele mar da Galileia. Eles conheciam aquele mar como a palma da mão. Mas aquele lugar tão corriqueiro, aquele lugar que era de conhecimento daqueles discípulos, se tornou um cenário de horror. Se tornou um cenário de tragédia. Se tornou um cenário de angústia, de desespero e de medo. Irmãos, e conosco não é diferente. Muitas vezes, as tempestades das nossas vidas não vêm de longe. Elas acontecem no nosso dia a dia, no nosso corriqueiro, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Não são com pessoas desconhecidas, são com pessoas do nosso relacionamento, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então nós ficamos surpresos, porque a tempestade inesperada, perigosa, inadministrável estava do lado da gente. E nós ficamos surpresos, paralisados, atônitos, sem saber o que fazer. Assim são, muitas vezes, as tempestades da nossa vida. Inesperadas, perigosas, inadministráveis e surpreendentes. Eu não sei se você nesse exato momento, se o barco da sua vida está enfrentando uma tempestade. Eu não sei se algum dia o barco da sua vida já enfrentou uma tempestade. E meu irmão, e minha irmã, possa ser que um dia o barco da sua vida enfrente uma tempestade inesperada, perigosa, inadministrável e surpreendente. Mas vamos deixar a tempestade aqui um pouco. E vamos caminhando no texto, porque à medida que nós caminhamos nesse texto, nós vamos entender, nós vamos descobrir algumas coisas que parecem ser conflitantes. Algumas coisas que parecem estar em desacordo daquilo que nós entendemos ser a ação de Deus em nossas vidas. Parece que nesse texto existem alguns conflitos, algumas tensões que nós precisamos entender e observar. Vejamos o primeiro conflito, a primeira tensão. Como conciliar a obediência a Jesus com a tempestade?
Se você prestou atenção na leitura do texto, e eu sei que você a prestou, você deve ter percebido que foi Jesus que mandou os discípulos entrarem no barco. Que foi Jesus que disse: vamos atravessar para a outra margem. Os discípulos estavam simplesmente obedecendo Jesus. Então, como é que é isso? Eu obedeço Jesus e enfrento tempestades? Eu obedeço Jesus e passo por dificuldades? Sim. Quantas vezes você já não ouviu a orientação: meu irmão, obedeça a palavra de Deus. Meu irmão, obedeça o que está escrito nos mandamentos da palavra de Deus. Seja um crente obediente. Você sabe muito bem que o alfabeto de nós cristãos é um pouco diferente. O nosso alfabeto é O, B, D, C. Meus irmãos, mas isso não implica que nós não vamos passar por tempestades. Nós temos sim a obrigação de obedecer o Senhor. Mas o Senhor não tem a obrigação de evitar tempestade em nossas vidas. Pelo contrário, muitas vezes Ele permite. Pelo contrário, muitas vezes Ele que cria a tempestade. Mas a nossa obrigação, independente de qualquer coisa, é obedecer ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos, obedecer à palavra de Deus. E isso não nos isenta das tempestades. Muitas vezes, nós estamos sofrendo perseguição porque somos obedientes. Louvado seja Deus por isso. Muitas vezes, nós perdemos negócios porque nós não nos submetemos às negociatas. Louvado seja Deus por isso. Muitas vezes, no ambiente de trabalho, o cristão é considerado um estorvo, um atrapalho, porque o cristão, ele não se junta às maracutaias, ele não se junta às coisas erradas, e ele é perseguido. Glória a Deus por isso. Meu irmão, ser obediente não nos isenta das tempestades, mas ser obediente agrada a Deus. Ser obediente nos torna cristãos mais maduros. Então, não existe nenhum conflito entre obedecer a Deus e passar por tempestades. Mas parece que existe um outro conflito. Vamos ver. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Jesus estava no barco. E se Jesus estava no barco, e se Jesus está no barco da nossa vida, então como é que nós passamos por tempestade se Jesus está no barco? Meus irmãos, não existe garantia que o sol vai brilhar todas as vezes na nossa vida. Não existe garantia que o sol será sempre azul nas nossas vidas. Mas existe a garantia que em qualquer e em todo momento Jesus estará no nosso barco. Isso é conforto, isso é consolo, isso gera confiança, isso gera fé, isso gera perseverança. O fato de Jesus estar no barco não impediu a tempestade. O fato de Jesus estar no nosso barco, no barco da nossa vida, não vai nos isentar das tempestades, mas Ele vai passar conosco em toda a travessia do mar tempestuoso. Louvado seja Deus. Jesus estava num casamento. E você sabe que naquela festa de casamento, o vinho acabou. A presença de Jesus não impediu que o vinho acabasse, mas a presença de Jesus demonstrou que Ele estava ali para fazer seu primeiro milagre e o nome dele ser glorificado.
Em meio às tempestades das nossas vidas, Jesus está presente e o nome dele será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então não existe nenhuma implicação, não existe nenhuma divergência em Jesus estar no barco, porque ele disse que estaria sempre no nosso barco. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. E me parece que isso é muito tempo. É um tempo que não se sabe medir. Mas o importante é saber que Jesus sempre estará presente. Não existe conflito de nós estarmos no barco com Jesus e as tempestades virem. Mas existe ainda uma outra situação que parece conflituosa. Como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? E me parece ser essa a situação mais difícil de entender. Jesus estava no barco. A tempestade estava prestes a afundar aquele barco. Os discípulos poderiam morrer. E Jesus estava dormindo. Como nós entendemos isso? Quantas vezes você tem orado e a resposta parece que não vem? Quantas vezes você tem pedido a Deus para acalmar sua tempestade e a tempestade parece que está piorando? Parece que Deus não está ouvindo a sua oração. Parece que Deus está preocupado com outras coisas. Parece que Jesus está dormindo. Não está dando atenção à sua necessidade. Parece que Deus não se importa com você. Meus irmãos, nós não podemos nos deixar levar por essa sensação, por esse sentimento, por essa perspectiva. Nós precisamos trazer à memória aquilo que o salmista escreveu no Salmo 121, no verso 4 e 5. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Meus irmãos, é verdade que Jesus estava dormindo, sim. Mas se lembre, Jesus foi 100% homem. Jesus estava cansado. O dia tinha sido longo. Jesus passou o dia inteiro ensinando. Jesus estava ali repousando. O sono de Jesus não implica que ele não estava preocupado. Pelo contrário, o sono de Jesus representa que Jesus estava tão tranquilo, tão seguro, que aquela tempestade não ia afundar aquele barco, que o Pai ia conduzi-lo até a outra margem, porque ele disse, vamos até a outra margem, que ele podia descansar. E no meio da sua tempestade, seja ela qual for, meu irmão, seja ela qual for, minha irmã, você pode descansar, porque Jesus está no barco. E no tempo certo, na hora certa, ele se levanta e faz algo. Ele muda a circunstância, ele muda a adversidade, ele acalma a tempestade. Jesus está no barco, mesmo que ele esteja dormindo, descansando. E a palavra de Deus diz que é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E eu e você sabemos quem é o guarda de Israel. Então, meu irmão, em meio à tempestade, nós podemos descansar. O salmista também tinha essa perspectiva. O salmista também entendia isso. Veja só o que ele escreveu. No Salmo 4, no verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aleluia. Meu irmão, toma essa palavra para a sua vida. Toma essa palavra no seu coração. Dorme em paz. Dorme tranquilo. Dorme confiante. Porque é o Senhor Jesus que está no seu barco, no barco da sua vida.
não dormita e nem dorme o guarda de Israel. E eu deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Em meio à tempestade, nós necessitamos desesperadamente da presença de Jesus. Mesmo que pareça que ele esteja dormindo. E ele nunca, absolutamente nunca, estará dormindo. Quando nós caminhamos para o fim dessa narrativa, quando nós nos dirigimos para o final desse episódio da tempestade que assolou os discípulos no mar da Galileia, que Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo, no texto existem três perguntas. Três perguntas que são o sustentáculo dessa narrativa. Três perguntas que são esclarecedoras para nossas vidas. E eu quero agora me deter nessas três perguntas. A primeira pergunta está no versículo 38. E a pergunta é feita pelos discípulos. A pergunta é: Mestre, não te importa que pereçamos? É a primeira pergunta que aparece nessa narrativa. E essa pergunta dos discípulos a Jesus, Mestre, não te importa que pereçamos, revela duas coisas importantes. Primeiro, os discípulos pareciam estar reclamando de Jesus. Ei, Jesus, você não se importa com a gente, não? E aí, Jesus, você não vai fazer nada, não? Você não está vendo a situação, não está vendo a tempestade, não está vendo que o barco vai afundar? Há um sentimento de cobrança de Jesus. Meus irmãos, cuidado quando falar com Jesus. Cuidado quando falar com Deus. Lembre-se de quem Ele é e lembre-se de quem nós somos. Ele é o Criador, nós somos só a criatura. Ele é santo e eu sou pecador. Ele é Senhor e eu sou servo. Cuidado quando falar com Deus. O salmista também incorreu nesse erro. O salmista também incorreu nessa insensatez. Veja só o que ele escreveu no verso do Salmo 13, no verso 1 e no verso 2. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E aí, Deus? Como é que é? Até quando? Você não está me vendo? Não está olhando meu sofrimento? Não está olhando minha dor? Até quando? Que imprudência, que insensatez. Mas o medo da adversidade, a angústia da tempestade, nos faz agir assim. E nós não podemos e nem devemos agir assim, nessa insensatez de cobrar Deus, de questionar Deus, colocar Deus contra a parede. Que loucura! Mas muitos têm feito isso. A tempestade nos leva a questionar Deus. Jó, nosso bom e velho irmão Jó, enfrentou uma grande tempestade. Você sabe disso. Uma tempestade assoladora, uma tempestade terrível. E Jó caiu na insensatez de confrontar Deus. Aquela tempestade conduziu Jó ao enfrentamento com Deus. E Jó questionou coisas que não poderia questionar. Argumentou coisas que não poderia argumentar. E sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? Veja lá. Jó capítulo 38, do verso 1 ao verso 5, está escrito assim. Depois disto,
O Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem somos nós para contestar o Senhor? Quem somos nós para indagar o Senhor? Onde eu e você estávamos quando Deus nomeou todas as estrelas? Onde eu e você estávamos quando Deus criou todas as coisas? Meus irmãos, precisamos ter cuidado como e quando nos apresentamos diante de Deus. Volto a repetir, se lembre quem você é, quem nós somos e quem Ele é. Toda reverência, todo temor, toda humilhação, todo quebrantamento na presença de Deus. Nada de arrogância, nada de prepotência, nada de soberba. E tem crentes que estão sendo ensinados, estão praticando a ser arrogantes diante de Deus. Meus irmãos, a tempestade era grande. A tempestade levou os discípulos à insensatez de querer confrontar Jesus Cristo. Mas também essa pergunta, Senhor, não te importa que pereçamos, nos remete a uma outra realidade, que nós podemos e que nós devemos recorrer a Jesus em qualquer circunstância das nossas vidas. Os discípulos não conseguiam mais tirar a água do barco e jogar para fora. Os esforços dos discípulos não eram suficientes para salvá-los. Como já dissemos, a tempestade estava fora do controle dos discípulos. Então só restava uma única coisa: Jesus, nos ajuda. Jesus, nos socorre. Jesus, nos tira dessa tempestade. Você pode fazer isso. Jesus, me ajuda nessa tempestade. Jesus, me socorre nessa tempestade. Jesus, me leva o barco da minha vida até a outra margem, de forma segura. Eu e você podemos recorrer a Jesus em qualquer tempestade da vida, porque nele está o sim e nele está o amém. Está enfrentando tempestade da vida, meu irmão? Perigosa, é inesperada, fugiu do seu controle, você está surpreendido com ela? Recorre a Jesus, porque Ele está no barco. Mas essa foi a primeira pergunta. Existe a segunda pergunta, que está no versículo 40. Jesus pergunta aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa é a segunda pergunta. Interessante que a palavra tímidos, a raiz grega dessa palavra é a mesma palavra para covarde. Jesus deu uma amenizada, mas é a mesma palavra para covarde. Ele está dizendo: olha, cadê a fé de vocês? Eu não estou aqui com vocês. Eu não estou aqui no barco. Vocês já não viram muitas vezes eu operando, fazendo milagres, fazendo coisas extraordinárias, e agora vem essa tempestade e vocês ficam aí. Cadê a fé de vocês? Por que vocês não confiam? Por que vocês ficaram com medo? Por que vocês se desesperaram? Por que vocês me acordaram? A palavra de Deus nos revela uma promessa para o povo de Deus. E muitas vezes
ou na maioria das vezes, quando a tempestade se assola no barco chamado vida, nós esquecemos dessa promessa. Mas deixa eu relembrar para você. Isaías 43, a partir do verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, sou contigo. É promessa para Israel, para Jacó. E nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Jacó de Deus. A promessa é para nós. A tempestade não vai afundar o barco da tua vida, porque o Senhor prometeu. Aleluia. A tempestade veio, mas você vai passar. Os ventos estão fortes, mas eles vão cessar. Porque existe uma promessa. Uma palavra abençoadora. Uma palavra que lança fora toda a ansiedade. Porque o medo e a ansiedade têm o poder de encobrir a nossa fé. O medo e a ansiedade têm o poder de nos fazer não acreditar na promessa. E nesta noite eu quero lembrar a você, eu quero trazer à sua memória aquilo que lhe pode trazer esperança. O nosso Senhor está no nosso barco. Aleluia. Nós podemos navegar, mesmo que seja em águas turbulentas. O Senhor não prometeu que não haveria tempestade, mas Ele prometeu que o barco chegaria seguro do outro lado da margem. Aleluia. Navega, meu irmão. Siga em frente, minha irmã, mesmo no meio da tempestade. O barco não vai afundar. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso defensor, Ele é o nosso escudo, o Senhor é a nossa âncora. O Senhor é a sua âncora. Vou repetir devagarzinho. O Senhor é a sua âncora. Não vai deixar que o barco da sua vida afunde. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Lá se foram 2 perguntas. Mas existe uma terceira pergunta. E talvez a mais importante. Talvez aquela que nos pode gerar mais confiança na palavra de Deus. A terceira pergunta é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o versículo 41. É a pergunta final. É o final da narrativa. É o final do texto. Meus amados irmãos, em meio à tempestade, nós conseguimos enxergar as grandezas de Deus. É em meio à tempestade que nós vemos o poder, a graça, a majestade e a soberania de Deus. É em meio às tempestades. O mar se acalmou. A tempestade terminou. E eles se perguntaram: quem é este? E você sabe a resposta. Quem é este? Eu sei a resposta. Quem é este? Nós sabemos a resposta. Ele é o alfa e o ômega. Quem é este? Ele é o verbo encarnado. Quem é este? É o que esteve morto, mas ressuscitou. Quem é este? É aquele que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quem é este? Ele é o pão da vida que desceu do céu.
Quem é este? Ele é a porta por onde entram as ovelhas. Quem é este? Ele é o Rei dos reis. Quem é este? Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, você pode confiar, porque o barco não vai afundar. Os ventos estão impetuosos, a água está entrando no barco, você não está vendo o horizonte, as suas forças acabaram, os seus recursos terminaram, você não tem mais o que fazer, mas eu quero dizer para você nesta noite, Jesus está no barco da sua vida, e no tempo certo, Ele se levanta e diz, acalma a tempestade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou concluir. As tempestades, elas fazem parte do currículo da nossa vida. Porque as tempestades são pedagógicas. As tempestades nos ensinam muitas, diversas coisas a respeito de Jesus Cristo. Eu sei que não é bom passar por tempestade. Não é uma boa coisa. Mas as tempestades são necessárias para o nosso amadurecimento espiritual. Nas tempestades, nós podemos exercitar a nossa fé. Nas tempestades, nós vemos a glória e o poder de Deus. Eu quero afirmar para você, é uma afirmação. Não é uma suposição, não é uma hipótese, não é um talvez. É afirmação. Baseado na palavra de Deus. Jesus está no seu barco e você vai aportar na outra margem. Seguramente. Porque no tempo exato, no tempo preciso, o Senhor vai levantar. E você vai ouvir a doce, mas poderosa voz dele dizendo, dentro do barco da sua vida, tempestade, acalma-te. E você verá a bonança que vai acontecer na sua vida. O mar vai serenar, o céu vai se abrir, o sol vai brilhar, e o barco da sua vida vai aportar na outra margem.